Rádio Medo FM, a sua dose diária de suspense. Eu sou Daniel e trago mistérios que perturbam a mente, fazendo gelar a sua espinha. Estão prontos? Sintonize-se em nossa frequência de transmissão e enfrente seus medos. Agora, há lugares neste mundo que carregam o peso do tempo e os segredos do desconhecido. Sapucaia, um vilarejo escondido nas montanhas, é um desses lugares. Atrás de sua beleza encantadora e celebrações tradicionais, há algo sombrio, algo que não deveria ser perturbado. Dizem que os ventos que sopram por lá carregam mais do que o ar. Carregam histórias sussurradas por aqueles que ousaram desafiar as sombras e nunca voltaram para contar. Nesta jornada, 5 amigos descobrem que nem tudo o que é esquecido deve ser relembrado. Quando a noite cair e os uivos preencherem o silêncio, lembre-se, o medo tem raízes profundas e alguns lugares nunca esquecem os que ousaram cruzar seu caminho. Prepare-se. O que você ouvirá pode não deixar você dormir. Tem coragem de encarar essa narrativa? Então venha comigo agora, somente aqui na Rádio Medo FM. Era uma tarde típica de junho, com o ar fresco que quase enganava o calor intenso do dia. Um grupo de amigos, Marieta, Quinho, João, Vini e Daniel, estavam animados para a aventura que os aguardava. O destino? Sapucaia, uma pequena cidade no caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, escondida entre morros e cheia de mistérios. Diziam por aí que Sapucaia tinha algo mágico. Algo que nem o tempo conseguia apagar. Alguns falavam de uma cidade encantada. Outros, mais velhos, sussurravam sobre segredos que se escondiam nas sombras da história local. Eles haviam ido para participar da festa de São João, que tomava conta da Praça da Árvore Grande. A lenda dizia que Tiradentes, o herói da independência, havia descansado durante uma de suas viagens. A cidade parecia encantadora, com suas ruas calmas e arquitetura antiga, mas ninguém sabia o que os aguardava, e o que parecia ser uma simples festa logo se transformaria em um pesadelo. À medida que o grupo se aproximava de Sapucaia, o ar parecia pesar. Quando o relógio bateu 12:00, algo estranho estava no ar. O silêncio era opressor, e uma névoa densa se espalhava pela praça, envolvendo a grande árvore de forma quase sobrenatural. Era como se o próprio lugar estivesse respirando com eles, guardando algo profundo e sombrio, algo que eles não poderiam entender. Eles decidiram explorar a cidade, mas logo, com o sol se pondo e as sombras crescendo, o uivo distante cortou o silêncio. Longo, arrastado, como se fosse uma advertência, um lamento vindo de algum lugar lá fora. Mas de onde estava vindo? No começo, pensaram ser apenas cachorros, mas algo naquele som os deixou inquietos, como se não fosse natural. Eram profundos, guturais, e o eco os envolvia de todos os lados. A noite, que começava a se adensar, parecia se tornar uma prisão de sombras. Vocês também ouviram isso, gente? Vini perguntou, tentando esconder o pânico em sua voz. Quinho, com um riso nervoso, tentou desviar a atenção, dizendo que era apenas um cão. Mas ninguém estava convencido. Que tipo de cachorro faria aquele som, algo que fazia o coração disparar e a pele arrepiar? Algo estava errado. Ao se aproximarem da festa, passaram por uma velha ferrovia que cruzava o rio Paraíba do Sul, conhecida por fazer o som de um trem à noite. Mas naquela noite, o som parecia mais próximo. Eles estavam perto de algo, mas perto de quê? Meu Deus! Quando finalmente chegaram à festa, a música e as risadas tentavam aliviar a tensão, mas os habitantes locais olhavam com uma estranheza que Daniel não conseguiu ignorar. Algo naquele lugar não parecia certo. Ao questionar um velho sobre os uivos, o homem apenas balançou a cabeça. Vocês vieram para o lugar errado, na noite errada.
O lobo não perdoa estranhos que pisam em suas terras na lua cheia. Murmurou o homem para Daniel, e com um tom grave as palavras soaram como um aviso. E Daniel sentiu que não deveria continuar. Ao retornarem para a casa onde estavam hospedados, o medo os seguiu. A casa ficava encostada em um cemitério, e à medida que a noite caía, os sons inquietantes se intensificavam. Arranhões e rosnados abafados vinham da porta, como se algo ou alguém quisesse entrar. Daniel, em um impulso, foi até o banheiro que ficava do lado de fora da casa. Quando voltava, o rugido gutural da fera se aproximou rapidamente. Cada passo era como o trovão de uma morte inevitável. Ele correu. Trancou a porta, mas os golpes continuaram até o amanhecer. Incessantes e desesperados. Na manhã seguinte, os amigos tentaram se distrair indo até o bar local. Lá, um homem com o rosto deformado e coberto de cicatrizes profundas os observava com um sorriso estranho. Quando Daniel olhou para ele, o homem sussurrou: Você não abriu para mim, não é? O que foi? Não gostou de mim, garoto? Aquele olhar, algo havia naquele brilho predatório. O homem não era apenas um estranho qualquer. Ele era o lobisomem da lenda. A tarde chegou e o grupo, decidido a entender mais sobre a cidade, foi até a famosa Ponte dos Suicidas. A lenda dizia que ninguém via o trem que passava à meia-noite ali, mas seu barulho sempre ecoava pela região. Enquanto estavam na ponte, tentando observar a cachoeira, o som do trem veio mais uma vez, cada vez mais perto. Mas quando olharam, não havia trem algum. Havia apenas figuras fantasmagóricas na névoa, como almas presas entre mundos. Os dias em Sapucaia foram marcados por um terror crescente. Eles tentaram tirar fotos da cidade como recordações, mas ao revelá-las, algo os paralisou por completo. Nas imagens, figuras espectrais surgiam ao lado deles, como se a própria cidade os observasse. Fugir dali era inútil, pois cada estrada parecia levá-los de volta ao começo. Como um pesadelo sem fim. Na última noite, durante uma tempestade, o uivo cortou novamente o ar. O homem do bar apareceu na beira do cemitério sorrindo, com um sorriso frio e perturbador. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. Ninguém sai até se tornar parte da cidade, seus tolos. O grupo se entreolhou e o entenderam que Sapucaia não deixaria ninguém partir. E o cemitério? O cemitério tinha mais segredos do que imaginavam. Ao lado da casa onde estavam hospedados, ele parecia um lugar de passagem entre os vivos e os mortos. Durante a noite, sons inexplicáveis vinham do cemitério. Passos arrastados, sussurros. Só que, o mais perturbador, eram os vultos que Daniel jurava ver entre as lápides. Como se as almas ali estivessem sendo forçadas a se mover. A casa, ali perto, parecia um ponto de encontro de fenômenos sobrenaturais. Uma construção antiga, com janelas estreitas e vidros sujos, refletia apenas as fracas luzes das velas que usavam. Desde o primeiro dia, os moradores locais os advertiram sobre o lugar, dizendo que havia algo inquieto na casa. Na primeira noite, Daniel ouviu um vidro estilhaçar e um grito desesperado. Quando olhou pela janela, viu uma figura pálida flutuando dentro da casa. Seu rosto era contorcido em agonia. A imagem desapareceu instantaneamente, um nevoeiro opaco. Na segunda noite, os fenômenos se intensificaram. Copos quebravam, móveis se moviam sozinhos, e risadas distorcidas ecoavam pela casa. E uma voz sussurrou:
Você não vai sair daqui tão fácil, Daniel. Assustado, Daniel correu de volta para casa, trancando a porta atrás de si. Na manhã seguinte, ao perguntar a um velho sobre as mortes na casa, ele respondera o que Daniel temia. Muitas almas estão presas aqui, meu jovem. Elas nunca tiveram o descanso e estão sempre à procura de quem compartilhar seu sofrimento. Mas agora é tarde demais. Na terceira noite, enquanto todos tentavam descansar, Daniel ouviu novamente arranhões e risadas do lado de fora do quarto. Os espíritos estavam cada vez mais presentes. Não dava mais para continuar ali. A tensão atingiu o auge quando, em uma das fotos tiradas de Marieta e Vini juntos, algo estranho apareceu. Uma figura esquelética, pálida e difusa, parecendo emergir da parede do cemitério, como se estivesse tentando se materializar. O grupo, já arrepiado com os acontecimentos bizarros, ficaram apavorados, e com razão, não é? Vini permaneceu em silêncio por um bom tempo, até que, em uma última foto, capturou algo ainda mais perturbador. Uma sombra, curvada e indefinida, encostada na janela da casa, com olhos brilhando em um tom sobrenatural. Cansados das manifestações sobrenaturais, o grupo decidiu voltar para São Gonçalo. A atmosfera de Sapucaia estava insuportável. Durante a viagem de volta, ninguém conseguiu parar de pensar nas imagens e no que realmente tinha acontecido naquela casa. As fotos não eram apenas lembranças da viagem, elas eram testemunhas de algo além da compreensão. Algo naquela casa, naquele cemitério e naquele banheiro distante parecia guardar mistérios profundos e macabros. De volta a São Gonçalo, o grupo nunca mais mencionou a viagem da mesma forma. As fotos foram guardadas em um canto, mas a sensação de desconforto nunca os deixou. E até hoje, alguns dizem que, em noites mais frias, quando o vento sopra forte, ainda se pode ouvir passos ecoando pela casa do vilarejo. Ou seriam os passos de algo que ainda não havia partido, esperando talvez pela próxima visita? Ninguém voltou lá para descobrir, pelo menos por enquanto. Gostaram da história? Legal, né? Mande o relato de vocês para cá também. Eu vou adorar contar a todos. O e-mail e links citados aqui estão na descrição do vídeo. Escrevam pra gente. Ah, olha só! Não esqueça de conferir o meu trabalho paralelo na outra rádio, radiosamiflix.com.br, onde conto histórias voltadas à saúde mental em uma narrativa jamais vista. As histórias contêm ação e suspense, que prendem o ouvinte do início ao fim. Vale a pena conferir. Chegamos ao final dessa frequência de transmissão da Rádio Medo FM. Uma ótima semana e nos vemos domingo que vem, hein, galerinha? Abraços!